Retrospectiva 2022, chegamos a mais um final de ano. Um ano marcado por diversos acontecimentos. Um ano de Copa do Mundo, um ano de eleições presidenciais, um ano de muitas perdas, um ano de protestos, um novo presidente eleito. Tudo isso e muito mais agora, na Retrospectiva 2022. Morreu hoje aos 91 anos, no Rio de Janeiro, a cantora Elza Soares. O ano começou com tragédias provocadas pelas fortes chuvas em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Um temporal devastou bairros e causou mais de 200 mortes. Foram as piores chuvas no município desde 1932. Segundo as autoridades, houve deslizamento e mortes também. Outras regiões, como no Grande Recife, São Paulo e Minas, no município mineiro de Capitólio, a queda de um paredão Lago de Furnas deixou 10 mortos. No Rio de Janeiro, a violência não deu trégua ao número de mortos em operação policial realizada contra o narcotráfico na Vila Cruzeiro, na Zona Norte, chegou a 23. De acordo com a Polícia Militar, agentes entraram na favela para capturar líderes do Comando Vermelho escondidos na comunidade. Alteração que dura 12 horas por tenso tiroteios e levou ao fechamento de escolas e outros serviços públicos, como o Ministério Público instaurou uma investigação para apurar as circunstâncias das mortes ocorridas durante a operação no meio ambiente. Um caso de repercussão internacional na Amazônia, o assassinato do jornalista britânico Paul Phillips, indigenista Bruno Pereira. Suspeitos foram presos, 2 conversaram os crimes. A polícia aponta como principal hipótese a pesca ilegal em terras protegidas, atividade que era combatida por Bruno Pereira. Phillips tinha 57 anos e era colaborador do jornal britânico The Guardian. Bruno Pereira, de 41 anos, eram especialistas da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, e defensor dos direitos indígenas da Amazônia, pela qual lutava. Continua a sofrer por vários recordes negativos com as queimadas e os desmatamentos. Em 2022, a população sentiu no bolso o peso da alta dos preços da Ucrânia pela Rússia. Criou o que muitos analistas sua mão de tempestade perfeita. O conflito fez o preço de commodities como o petróleo disparar. A inflação no mundo inteiro aumentou. No Brasil, o Banco Central elevou fortemente os juros para conter a escalada de preços. A alta dos combustíveis levou o Planalto a pressionar a Petrobras para amenizar o impacto da alta dos combustíveis. O governo criou os CIROS a caminhoneiros e taxistas, aumentou o Auxílio Brasil R$200. O governo acabou criticado pelas medidas em ano eleitoral da política para Jair Bolsonaro. O ano de 2022 começou com encontros. O presidente se reuniu em Moscou com Vladimir Putin, desafiando as advertências dos Estados Unidos pela viagem em um momento de tensões. Pouco antes do início da guerra na Ucrânia, se reuniu também em Budapeste com o primeiro-ministro húngaro de extrema-direita Viktor Orbán. Meses depois, por ocasião da reunião da Cúpula das Américas, se encontrou com o presidente americano. Que o baile, o encontro mais importante, seria com as urnas, com o presidente tentando a redenção. A campanha eleitoral foi terça altamente polarizada, combates intensos, forte apelo religioso, muitas fake news e ânimos acirrados entre os candidatos. Bolsonaro iniciou a campanha atacando justiça eleitoral, questionando se provas da suposta vulnerabilidade das urnas eletrônicas. Foi acusado de usar o carro para fazer campanha em Londres sobre as roupas no velório da Rainha Elizabeth. Rainha Elizabeth morre aos 96 anos. O monarca do Reino Unido faleceu em uma de suas residências. Fez um discurso em tom de campanha. Lula aproveitou e defendeu a democracia e suas instituições. Ainda no primeiro turno, conseguiu o apoio de políticos, economistas e intelectuais. De centro dos debates foram as propostas e muitos xingamentos. Bolsonaro foram para o segundo turno. Os ataques de ambos os lados. Continuar. Lula tentou se aproximar dos evangélicos com uma carta na qual defendeu a liberdade de culto e disse ser contra o aborto. Bolsonaro teve amplo apoio no campo religioso. A segunda etapa da campanha foi marcada por episódios como o ataque de Roberto Jefferson, agente da Polícia Federal. E é isso. Famosos que nos deixaram em 2022. Veja. Morreu hoje aos 91 anos, no Rio de Janeiro, a cantora Elza Soares. Aos 56 anos, Ludmila Ferbeira, pastora, morreu no dia 27 de janeiro. Depois de cravar uma luta contra um câncer desde 2018, que havia sido inicialmente diagnosticado no pulmão, e depois foram identificadas metástases no fígado e nos ossos. Morre aos 74 anos o escritor Olavo de Carvalho. Considerado guru do bolsonarista, a família não divulgou a causa da morte. Numa rede social, um grupo de seguidores publicou que o escritor havia recebido o diagnóstico de Covid no dia 15 de janeiro. Ele estava internado no hospital do estado americano da Virgínia, onde morava. Segundo Heloísa de Carvalho, filha do escritor. Morre Batoré aos 61 anos. Humorista Batoré morre aos 61 anos. Em São Paulo. Morre Françoise Forton aos 64 anos. A atriz faleceu no dia 16 de janeiro de 2022. Ela estava internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, onde tratava um câncer. E morre cantora Paulinha Abelha em fevereiro deste ano. A cantora de forró, do grupo Calcinha Preta, morreu em Aracaju,
aos 43 anos de idade. Morre Arnaldo Jabor, o cineasta, escritor, crítico e colunista, morreu no dia 15 de fevereiro, após ter sofrido um AVC. Morre Isaac Bardavid, o ator e dublador, famoso por ser a voz do personagem Wolverine, morreu aos 90 anos, em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, após dar entrada em um hospital para tratar um enfisema pulmonar. Morre Milton Gonçalves, o ator, morreu aos 88 anos devido a complicações de saúde causadas por um acidente vascular cerebral, AVC, sofrido em 2020. Morre Marilu Bueno, aos 82 anos. A atriz Marilu Bueno morreu aos 82 anos em 22 de junho de 2022 após complicações de uma cirurgia no abdômen. Morre João Paulo Diniz. João Paulo Diniz morreu aos 58 anos, após sofrer um infarto fulminante no dia 31 de julho. Ele era um dos 6 filhos do bilionário Abílio Diniz, considerado um dos homens mais poderosos do Brasil. Morre Cláudia Gimenez aos 63 anos. A atriz morreu no dia 20 de agosto, aos 63 anos. Ela estava internada e passou por pelo menos 3 cirurgias no coração, enfraquecido por causa da radioterapia para tratar um câncer no tórax. Morre Marilene Galvão, a cantora da dupla Irmãs Galvão. As Galvão morreu em 24 de agosto de 2022 aos 70 anos. A artista lutava contra o mal de Alzheimer. Morre Jô Soares aos 84 anos. O escritor e humorista Jô Soares morreu no dia 5 de agosto, aos 84 anos, em São Paulo. Ele morreu em decorrência de uma insuficiência renal e cardíaca, estenose aórtica e fibrilação atrial. E morre Guilherme de Pádua aos 53 anos. O ex-ator e pastor Guilherme de Pádua, assassino da atriz Daniela Pérez, morreu no dia 6 de novembro, aos 53 anos. A informação foi divulgada pelo fundador da Igreja Batista da Lagoinha, Márcio Valadão, em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais. A causa da morte foi infarto. E morre Roberto Guilherme aos 84 anos. Aos 84 anos, o ator Roberto Guilherme, eternizado com o personagem Sargento Pincel em Os Trapalhões, morreu no dia 11 de novembro devido a um câncer. Morre Gal Costa aos 77 anos, uma das cantoras mais importantes do Brasil. Gal Costa morreu na manhã do dia 9 de novembro, aos 77 anos. A causa ainda é desconhecida. Morre Rolando Boldrin aos 86 anos, no dia 9 de novembro. Aos 86 anos morreu o ator, cantor e apresentador Rolando Boldrin, que comandava o Senhor Brasil na TV Cultura desde 2005. E morre Isabel Salgado aos 62 anos no dia 16 de novembro. A ex-ponteira da Seleção Brasileira de Vôlei, Isabel Salgado, morreu aos 62 anos. Ela foi diagnosticada com a Síndrome Aguda Respiratória do Adulto, SARA, uma doença rara. A ex-jogadora chegou a ser internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, mas não resistiu. E morre Erasmo Carlos aos 81 anos. O cantor e compositor, representante da Jovem Guarda, Erasmo Carlos, morreu no dia 22 de novembro, aos 81 anos, no Rio de Janeiro. Ele foi vítima de uma inflamação da camada de gordura abaixo da pele. Morre Márcia Manfredini. A atriz Márcia Manfredini, famosa por interpretar a personagem Abigail em A Grande Família da Globo, morreu no dia 5 de dezembro. A causa da morte não foi informada. Morre Pedro Paulo Rangel no dia 21 de dezembro. Morreu o ator Pedro Paulo Rangel, devido a uma insuficiência respiratória. 12 anos depois, Lula está de volta à presidência do Brasil. Veja como foi a trajetória dele. Não será um governo do PT, será um governo do povo brasileiro. O apoio mais forte veio da terceira colocada no primeiro turno, Simone Tebet. A vitória neste domingo é mais um capítulo que reforça Lula como um personagem fundamental na história do país. O debate da banca antes na história do Brasil, o segundo político, desde o início da campanha, Lula apostou em alianças impensadas. O retrato desta mudança aconteceu em abril. Lula anunciou o ex-governador Geraldo Alckmin como vice na sua chapa. Você me chama de companheiro Lula, eu chamo você de companheiro Alckmin. No segundo turno, a frente de oposição cresceu.
com a chegada de economistas liberais e lideranças importantes do PSDB, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O Hexa do Brasil foi adiado. O Brasil é desclassificado e derrotado pela seleção da Croácia 2022 no Catar, após 0-0 no tempo normal e 1-1 na prorrogação. A seleção perdeu 2 cobranças na disputa de pênaltis com Rodrigo e Marquinhos, e os croatas venceram por 4-2. Final. A Argentina é campeã da Copa do Catar em jogo histórico, contra a França. A Argentina venceu a França nos pênaltis e se consagrou como tricampeã da Copa do Mundo neste domingo 18. A bola rolou no estádio Lusail, em Lusail, no Catar. A equipe sul-americana saiu na frente, terminando o primeiro tempo com 2 gols contra 0 do time europeu. No segundo tempo, Mbappé empatou a partida com 2 gols na sequência. O jogo foi para a prorrogação. Messi e Mbappé novamente foram os responsáveis por empatar a partida em 3-3. Na disputa de pênaltis, a Argentina levou a melhor. Este foi o 4º confronto entre argentinos e franceses em Copas do Mundo, o primeiro na decisão. Nos 3 duelos anteriores, foram 2 vitórias dos sul-americanos e uma dos europeus. O fim do ano é sempre um bom momento para pensarmos um pouco sobre a vida, lembrar das maravilhas que temos a agradecer e também de tudo aquilo que nunca mais voltaremos a fazer. Toda nova etapa deve ser comemorada. Ganhamos uma ótima oportunidade de eliminar tudo que já não traz felicidade para nossas vidas e assim obtemos mais espaço para vivermos novas alegrias. Vamos nos cercar de pensamentos positivos e continuar a dar o nosso melhor sempre que possível. Que este novo ano chegue primeiramente com muita saúde e coragem, pois assim já temos o suficiente para conseguirmos todo o resto. Que também nunca nos falte trabalho e que a nossa equipe continue por muitos anos prezando sempre pela amizade. Boas festas, feliz 2023. Pra você.